Às vezes a gente vai num encontro assim, de casais, a gente fica assim, a gente imagina mais ou menos, né? Será que vai falar sobre Gênesis, ou alguns salmos, ou talvez o Evangelho, onde o Senhor Jesus fala sobre edificar a casa. Mas Deus colocou no meu coração uma palavra que realmente eu nunca tinha partido dela para falar de família. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. E eu creio que realmente a casa que permanece firme é aquela que é edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus, é ouvir e obedecer a palavra que edifica nossas casas sobre a rocha. Então, eu quero mesmo compartilhar o que Deus tem colocado no meu coração aqui, nas Escrituras, acerca desse tema que é fundamental, né? Os irmãos nos deram esse encargo de falarmos sobre comunicação. E a maneira que os irmãos encaminharam para a gente, né? Comunicação, a chave para um casamento feliz. E eu creio que todos nós queremos isso, né? Um casamento que nós venhamos a nos realizar, a experimentar essa alegria, experimentar essa renovação. Quando a gente casa planejando isso, né, irmãos? E geralmente, né, a gente casa muito apaixonado, a gente casa com toda essa alegria. Uma das coisas mais difíceis é a gente aconselhar casal apaixonado, né? Às vezes o noivado, o namoro, com conflitos, a gente fica tentando orientar, mas é muito difícil, né? Você já tentou aconselhar um casal apaixonado? É muito difícil, porque... E às vezes, né, aparecem aquelas pessoas que você vê que o namorado ou a namorada, né, não querem o Senhor, não amam a palavra, não querem caminhar junto com Deus. E a gente costuma dizer assim, ó, abre o olho, né? Abre o olho. Mas a pessoa apaixonada, você sabe, né? Aí depois que casa, irmãos, passa um mês, ela vem para o aconselhamento, fala assim, pastor, não estou aguentando mais. A gente fala, fecha o olho. Agora você fecha esse olho. Você vai amar a pessoa e vai orar para que Deus derrame graça. E o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, amém? Hebreus capítulo 1, vamos ler a palavra? A minha versão é a Nova Almeida atualizada, talvez um pouco diferente dos irmãos. Diz assim a palavra: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade. Já ministramos louvores ao Senhor, já nos alegramos aqui nesse tempo tão precioso, e oramos para que o Senhor continue falando conosco pela tua palavra, fortalecendo os casais, edificando ainda mais os nossos casamentos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Fala conosco, aqueles que aqui estão, os que estão em casa, fale conosco, Pai. Nós pedimos porque precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos de relacionamento, a comunicação realmente é uma chave, né, para que todo relacionamento ele seja estabelecido, ele esteja frutificando. E nós não podemos falar de relacionamento e nem de comunicação sem nos voltar para o próprio Senhor, porque a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que a essência de Deus é relacionamento. Deus nos criou para se relacionar conosco, para ter comunhão conosco. E é muito precioso quando a gente vê aqui Hebreus capítulo 1, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, porque o autor aos Hebreus, o Espírito Santo aqui através do autor,
ele fala de que Deus, ele sempre buscou se comunicar conosco. Deus sempre está tentando falar conosco, ele quer se relacionar conosco. E ele começa dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes, e falou de muitas maneiras. Deus vem sempre tentando se comunicar, se revelar ao homem. A sua palavra é a revelação do seu caráter, da sua vontade, dos seus planos. E é nesse contexto que o Espírito Santo diz que nesses dias, ou nos últimos dias, Deus fala através do Filho, através de Jesus. Eu tenho meditado muito em Hebreus nesses últimos meses, porque a carta aos Hebreus foi dada para encorajar a igreja. A igreja lá no primeiro século, às vezes a gente pensa que hoje a igreja passa por conflitos, desânimo. A igreja no primeiro século já tinha sinais assim de desânimo, de muitas pessoas realmente passando por tribulações, perseguições, e a carta aos Hebreus foi escrita para encorajar. E me chama a atenção porque ela começa falando isso, que Deus, ele fala, Deus, ele se revela, e hoje ele fala através do Filho, através de Jesus. E é interessante isso, irmãos, porque a maneira de Deus encorajar a igreja é sempre nos levar para um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus. E é na carta aos Hebreus que nós temos aquela grande palavra no capítulo 10, que não apenas nós devemos ter relacionamento com Deus, mas nós devemos congregar. Capítulo 10 de Hebreus. Ou seja, Deus nos criou para Ele e para sermos uma família espiritual. E quando a gente chega no capítulo de número 13, o Senhor diz lá também que nós devemos honrar o casamento. Digno de honra seja o matrimônio. Santificar o leito conjugal. Você percebe então que a maneira de Deus encorajar a igreja é nos levando à centralidade de Cristo e ao aprofundamento dos nossos relacionamentos. É nos levando a ter uma comunhão mais profunda em família, em igreja, que é consequência da nossa comunhão com Deus através de Jesus. Isso é maravilhoso demais, porque não importa como nossas famílias estejam, o casamento passa às vezes por momentos difíceis, mas Deus é o Deus que restaura a comunhão, a comunicação. Deus restaura o casamento. Deus é um Deus restaurador. Sempre a gente se admira quando a gente vê que o primeiro milagre de Jesus não foi no templo, não foi numa sinagoga, mas foi justamente numa festa de casamento, mostrando a honra que Jesus dá, o poder que Ele tem de transformar realidades. Mas nós queremos falar um pouco sobre a questão da comunicação. Em Hebreus capítulo 1, realmente o Espírito Santo dá esse destaque de Deus falando, porque a comunicação, ela se dá sobretudo através da fala. Nós nos comunicamos com olhar, nós nos comunicamos com gestos, não é? Você já viu que um olhar fala muito, né? Você não precisa nem, às vezes, falar nada com seu filho, né? Só o olhar. E às vezes tem gente que interpreta mal a gente, né? O pastor é assim, pastor, se ele olhar assim, o irmão fala: o que eu fiz? Né? E no casamento é assim, a comunicação se dá de muitas maneiras, mas sobretudo o texto fala aí de Deus falando. Deus é um Deus que fala, que se comunica. Como que começa Gênesis capítulo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, e aí a primeira expressão que aparece é: disse Deus. Essa fala de Deus é Deus se revelando, é Deus se manifestando. A própria criação, irmãos, é uma maneira de Deus se comunicar. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus todos os dias Ele está tentando falar com as pessoas. Deus está tentando atrair as pessoas para o seu Filho Jesus, e nós que somos igreja, o Espírito Santo em Apocalipse diz o tempo todo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Perceba como que comunicação é chave para a nossa vida espiritual, é chave para o casamento. E quando a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça, é no sentido de preste atenção. A comunicação, ela se dá à medida que a gente tem mais atenção. Nós precisamos ter atenção quando o outro está falando. Irmãos, hoje, eu não sei, talvez hoje mais do que antes, às vezes você está falando com a pessoa, mas ela não está ali, ela está no celular,
ela está olhando para o outro lado, né? Às vezes ela demora a entender o que você está falando. Há mais ou menos 3 semanas atrás, aconteceu um acidente no meu computador lá, não sei quem já passou por isso, né? Simplesmente o HD do meu computador queimou. Um HD que tinha tudo que eu já produzi escrito, e tudo que eu tinha de foto, tinha ali mais ou menos 25 anos de coisas guardadas. E aí eu tentei falar com algumas pessoas, fiquei preocupado. Mas num tempo como hoje, né, irmãos, que a gente está tão preocupado com coisas maiores, eu não quis dar aquele ar de que estava tão preocupado, mas eu tentava falar com as pessoas, eu vi que as pessoas não entendiam. Eu dizia, rapaz, meu HD, né? Eu falei, rapaz, perdi tudo. Até que um pastor da igreja falou, pastor, o que aconteceu? Ele ficou todo preocupado. Eu falei, gente, alguém me ouviu. Porque às vezes você está falando, mas a pessoa não está atenta da gravidade que é. E foi interessante, mandei para uma pessoa que tentou de todas as maneiras, disse, não tem jeito não. Tem que levar para o Rio de Janeiro, talvez São Paulo. Mas um outro técnico, que é um amigo meu, que já foi nossa ovelha, hoje ele é da Igreja Batista ali na Pilinha, que ele chegou, pastor, você não tem um HD externo aí não? Eu falei, rapaz, eu tenho. Ele, não, porque desse é mais fácil, eu tinha um backup lá. E quando eu fui mexer, estava tudo lá, irmãos. Eu fiquei super feliz, né? Recuperei até 2019, só 2020 que eu perdi. Mas eu percebi como que as pessoas elas estão com dificuldade de ouvir a dor do outro, a preocupação do outro. A nossa mente hoje está muito acelerada, a cultura digital também acaba dificultando mais a comunicação. Tem casal hoje que conversa dentro de casa pelo WhatsApp, né? Às vezes a pessoa não está prestando atenção, aí você manda para ela, olha, eu estou aqui, tá? Aí ela olha para você, né? Acontece entre a gente. E amados, eu queria muito nessa noite compartilhar um pouco sobre essa restauração da comunicação, né? Talvez você e seu marido estejam vivendo um tempo bom de comunicação, mas eu creio que é uma área que nós temos que constantemente estar experimentando o renovo de Deus, sabe? A gente precisa aprofundar, a gente precisa, assim como o nosso relacionamento com Deus. Todos aqui já ouviram o Senhor, amém? Quem se converteu é porque o Senhor falou o seu coração através da palavra. Mas a Bíblia nos convida a sempre estar buscando ouvir o que o Senhor está falando. Assim é no casamento também. Então o casamento realmente é um lugar de intimidade, é um lugar de edificação. O casamento é um lugar de afetividade, é um lugar de um relacionamento mais íntimo e profundo que nós podemos experimentar. E por isso eu queria destacar essa frase que os irmãos nos deram: casamento feliz. A chave para o casamento feliz é a comunicação. Mas nós precisamos entender o que é um casamento feliz, né, irmãos? Porque tem muita gente que tem uma ideia de casamento feliz como aquele casamento perfeito, daquelas propagandas de televisão, aquelas fotos de revista. Então a gente fica imaginando que nosso casamento um dia vai ficar daquele jeito. E às vezes essa idealização do casamento pode nos frustrar muito. Às vezes você fica esperando que o seu marido se torne alguém que ele nunca vai ser, que ele se comunique com você, te entenda da maneira que você gostaria. E isso é uma das coisas que Deus quer tratar conosco, quando a gente fala de restauração da comunicação dentro do casamento. Eu gosto dessa palavra casamento feliz, mas nós precisamos entender que casamento feliz não é um casamento perfeito, mas é um casamento maduro. A gente percebe hoje que há muitas pessoas que o problema delas não é que o casal, eles não conseguem conversar, não conseguem às vezes até se expressar, mas às vezes falta maturidade nessa convivência, nessa comunicação. Então, o casamento feliz é esse casamento que alcançou essa maturidade, alcançou esse grau de comunicação, até para saber quando aquela pessoa está no dia mal. Não tem um dia que o seu marido está naquele dia mal? Né? A esposa tem o dia mal, o marido tem o dia mal. E nós, à medida que o casal vai amadurecendo, a gente percebe que a gente vai sabendo lidar melhor com aqueles dias. Você já percebe que tudo que você falar naquele dia, ele vai entender errado, né? Ele não vai entender bem. Eu e minha esposa vivemos uma situação engraçada esses dias, né? Que eu fiquei pensando durante alguns minutos, falei assim, rapaz, várias virtudes que eu vejo nela, e eu sempre gosto de falar,
e eu pensei, falei, rapaz, eu quero expressar isso da melhor maneira, e eu parei para fazer um elogio a ela. Irmãos, quando eu fiz o elogio, ela entendeu como uma crítica. Ó, mas aquele elogio tornou um dia nosso em dia mau, sabe, irmãos? O dia todo ficou mal, porque eu tentei falar algo, ela entendeu errado, a maneira que eu falei também, porque a comunicação, ela não é uma coisa tão simples assim, irmãos, não é tão simples assim, não só no casal, não só no casamento, ambiente de trabalho, na igreja, né? A comunicação deve ser para nós algo que a gente deve dar muita atenção e aprender com o Senhor, para a gente crescer nela. Comunicação é algo tão complexo às vezes, que o próprio Senhor Jesus, irmãos, quantas vezes Ele ensinou as mesmas coisas e os discípulos às vezes não compreendiam. Você já leu isso na Bíblia? Jesus falava da crucificação, eles não entendiam, a Bíblia diz que eles não entendiam o que Ele estava falando. Lógico, a gente sabe que havia necessidade de uma revelação, havia necessidade de um discernimento espiritual, né? Me chama muita atenção quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? Ele fala para os discípulos, nós vamos lá para ressuscitar Lázaro. Aí o pessoal, Tomé fala assim, olha, eu acho que nós vamos para lá, não sei, eu acho que a gente vai morrer com ele, alguma coisa vai acontecer lá. Tomé não entende nada. E a comunicação, irmãos, no caminho de Emaús, no Evangelho de Lucas, 2 amigos, caminhando, saindo de Jerusalém, indo para Emaús, Jesus aparece do lado deles, eles não reconhecem quem é Jesus. E olha como comunicação é importante. Sabe o que Jesus pergunta para aqueles 2? Na verdade, né, só fala o nome de um. Eu já vi alguns dizendo que poderia, quem sabe, ser um casal, a gente não sabe. Fala de 2 discípulos. E Jesus aparece do lado deles, eles estão desanimados, eles estão frustrados. E quando nós estamos desanimados por qualquer coisa que seja, a comunicação fica mais difícil, irmãos. A gente entende com mais dificuldade. Diz que Jesus parou do lado deles. Sabe o que Jesus fez para restaurar aqueles 2? Jesus perguntou para eles, do que vocês estavam conversando no caminho? Isso é maravilhoso. Jesus quer saber do que a gente está conversando, mesmo que as nossas conversas estejam sendo difíceis. Ele quer que a gente fale para Ele. E você sabe o que eles falam para Jesus? Eles falam assim, das últimas coisas que aconteceram em Jerusalém. E aí olha a pergunta de Jesus, querendo que eles falem. Jesus pergunta, quais coisas? E aí eles começam, você não sabe o que aconteceu lá? E eles começam a falar para Jesus. Fala o seguinte, olha, Jesus foi crucificado. Nós esperávamos que Ele ia trazer a restauração, mas Ele foi crucificado. Sabe o que eles estão fazendo ali, irmãos? Eles estão falando de Jesus para o próprio Jesus. Estão evangelizando Jesus, né? E aí Jesus, a Bíblia diz que Jesus abre as escrituras e começa a expor tudo que os profetas falaram, e eles começam a ouvir, e quando eles chegam dentro de casa, o milagre acontece, quando Jesus parte o pão dentro de casa, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles viram que Jesus estava ali. Às vezes o casamento está passando por momentos difíceis, nós não estamos percebendo, mas Jesus está aí, e nós precisamos é que Ele abra os nossos olhos. O que nós precisamos é ser realmente transparentes, de falar com Ele aquilo que está no nosso coração, as nossas dores, as nossas dificuldades, e falar um com o outro. Então Deus vai tratar da nossa comunicação, para poder transformar o nosso casamento num lugar de maior qualidade de vida, de maior estabilidade, de maior saúde emocional, saúde espiritual, como nós precisamos, né, irmãos? Nós vivemos um tempo hoje, a gente tem falado isso, não só de uma crise sanitária, nós estamos vivendo uma crise emocional terrível, uma crise de relacionamentos, uma crise, alguns até têm falado, uma crise até sanatória, pessoas que estão ficando insanas, por causa do ódio, por causa do próprio isolamento ou distanciamento, as pessoas estão ficando muito adoecidas, e olha que coisa preciosa, nós estamos tendo tempo, nesse tempo tão difícil, de estar mais em casa, isso pode ser usado em nosso favor, certamente Deus quer usar isso em nosso favor, mas isso só vai ser bom, se a comunicação estiver realmente sendo bem trabalhada, bem entendida. Coloquei aqui alguns tópicos, para a gente poder ser um pouco mais didático, nessa noite,
Primeiro eu queria falar qual o propósito principal do casamento, irmãos. Quando você pensa em casamento, né, nós que estamos casados, qual seria o principal propósito do casamento? Se a gente olhar biblicamente, irmãos, na verdade, o propósito do casamento é o propósito do homem. Qual é o propósito do homem? A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então o propósito de Deus para o meu casamento e para o seu, é que o nosso casamento glorifique a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o ambiente da casa, a maneira que a gente trata um ao outro, deve trazer glória para Deus. A gente sempre deve pensar assim, o que eu vou fazer que mais vai glorificar a Deus? Essa pergunta é importante. Então o propósito do casamento é glorificar o Senhor. Agora, é interessante também, a gente tem que saber que não é apenas no sentido religioso da palavra, mas o propósito da família, do casamento, é edificação mútua, é um fortalecer o outro, é um encorajar o outro, é um aquecer o outro, é um se preocupar mais com o outro. Isso é difícil, irmãos, isso é necessário um exercício, porque nós somos por natureza muito egoístas, a gente geralmente pensa na nossa alegria, todo mundo sabe disso. As pessoas dizem, não, eu quero casar para ser feliz. E aí a gente vai aprendendo que a gente não casou para ser feliz, amém, irmãos? Nós casamos para fazer o outro feliz. Então o casamento é para a glória de Deus, é para a edificação mútua, mas tem uma chave espiritual que eu gosto muito de tratar. Irmãos, um dos propósitos do casamento, que passa desapercebido de muitos, é que o casamento, Deus fez para que o casal se tornasse parceiro de oração. Deus criou o casamento para que o casal fosse parceiro de oração. E eu não vou explicar tudo isso biblicamente, mas agora, né, nesse momento, mas depois os irmãos deem uma olhada em 1 Pedro 3,7, porque Pedro escreve ali para a família, diz assim, marido, trate a sua esposa bem, não com amargura, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Está deixando claro, irmão, que o ambiente do casamento tem que ser de oração, tem que ser um ambiente onde os dois entendam, Deus uniu você com seu marido, com a sua esposa, para vocês serem parceiros de oração, sabe aquela oração de concordância? Irmãos, quando o casal ora junto, algo muito especial acontece dentro da família. Quantos já experimentaram e têm experimentado isso? Amém? E não é simples também, são propósitos que nós temos que fazer, inclusive, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, falando sobre a intimidade sexual, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele diz lá que o casal ele não deve se afastar sexualmente, a intimidade tem que ser algo que realmente a gente tem que sempre estar deixando em dia, né? Mas lá diz que só por mútuo consentimento, por pouco tempo, para se separar, mais tempo para quê? Um jejum e oração específico, urgente, às vezes num momento muito difícil, mas olha que coisa, o casamento é um lugar de oração, e quanto mais a gente ora junto, mais a comunicação também flui melhor, porque orar junto, irmãos, é uma das formas mais profundas da gente também ter intimidade. A relação sexual é uma intimidade extremamente profunda e importante no casamento, a conversa, o tempo de qualidade é muito importante, mas irmãos, orar juntos, e quando a gente começa a fazer isso como uma constância, vai transformar também a própria conversa do casal. É muito bom, né, quando a conversa do casal é sobre as coisas que estão orando, sobre as coisas que Deus está fazendo. Hoje pela manhã eu recebi um testemunho de um pastor, que a gente tem comunhão, e minha esposa mal acordou, eu fui, eu não queria incomodá-la, e aí eu quis contar para ela, porque ela viu várias coisas que a gente vem orando, e ela vai vendo as respostas, coisas que eu tenho visto ela orar, e a gente orando junto vai vendo as respostas, isso vai edificando a fé do casal, isso vai tratando com áreas às vezes que a gente está tentando resolver na força, irmãos, há coisas que não é por força, nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo, Ele vai fazer, enquanto a gente ora como casal, Deus vai tratando muito do nosso coração. E também, irmãos, nós cremos que o casamento é um lugar de transferência de legados, né? Os nossos filhos, aqueles que têm os seus filhos
e espirituais, né, também. Eu e minha esposa não temos filhos naturais, mas nós temos muitos filhos espirituais, e a gente precisa transferir legados. Eu queria também falar um pouco com os irmãos hoje sobre, então, qual é a grande dificuldade para a comunicação, irmãos? Nós poderíamos falar muitas coisas, né? A psicologia, ela tem muito estudo interessante, importante, que mostra por que o ser humano tem tanta dificuldade de relacionamento, né? Por que tem tantas guerras? Por que tem tanta divisão? Por que tem tanta dificuldade, irmão, da gente ter comunhão? Às vezes uma família, não só a família nuclear, o nosso lar, mas como é difícil às vezes construir, né, relacionamento com profundidade, com liberdade. Às vezes nós não estamos vivendo isso, irmãos. E a raiz de tudo isso, irmãos, sem dúvida, é a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza adâmica. Desde quando o pecado entrou lá em Gênesis, a comunicação começou a ter problema. Então, todos nós, como casais, nós vamos precisar discernir isso. Que o seu maior inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa. O nosso maior inimigo que nós vamos ter que vencer, para que a gente possa experimentar restaurações e graça nos nossos relacionamentos, é a nossa própria natureza carnal, nossa própria carne, né? Já alguns anos atrás, eu ainda era solteiro, eu encontrei com um pastor amigo meu, e ele muito carinhoso, um pastor amigo antigo, e eu sempre soube que ele trabalhava com Casados para Sempre, há muitos anos, foi muito longe, fora do nosso contexto aqui, e eu me lembro que eu encontrei com ele de longe, ele falou: pastor Alex, você já casou? Eu falei: não irmão. Ele falou: por favor, não case. E ele falou isso alto, eu estava num lugar assim, eu falei: meu Deus, a coisa não está boa ali não. Ele é muito espontâneo, um pastor muito engraçado, e a gente tem muita amizade. Ele falou: não casa não, pastor Alex. Casamento é muita luta, casamento é muita dificuldade. Ele estava naqueles dias maus, né, que às vezes a gente passa. E aí eu olhei para ele, eu falei uma palavra que eu gosto muito de falar, eu falei: irmão, pastor amado, no casamento, ou a gente mata a nossa carne, ou a gente vai matando o casamento aos poucos. E ele fez assim para mim, olhou assim, ó, mas irônico, brincando, né, rindo, ele falou assim: eu vou matar a carne é ela. Lógico que ele falou isso muito brincando, né? E ele falava alto, as pessoas perto, e aí eu comecei a ministrar umas palavras. Daqui a pouco ele começou a rir, ele falou: pior que eu sei tudo isso, eu ensino tudo isso. E um mês depois eu encontrei com ele em outro lugar, com a família linda lá, feliz, alegre. Ele mesmo não deve lembrar dessa história, mas foi engraçado quando ele falou: a carne é ela. A gente geralmente pensa que, sabe, o outro precisa mudar, o outro não entende a gente, o outro, e quando a gente começa a entender que a comunicação é eficaz, a comunicação saudável, ela vem desse reconhecimento de que há uma batalha dentro de cada um de nós, contra a nossa própria natureza adâmica, sabe, o que mais nos separa, irmãos, na verdade, não são as nossas diferenças, sabe, a gente é diferente, né, os amigos, igrejas, congregações, o que mais nos separa é o nosso orgulho. Há uma raiz em nós, que a gente precisa levar todos os dias ali, para Hebreus capítulo 1, levar para a centralidade de Jesus. Você sabe qual é a resposta do autor aos Hebreus, para a igreja que estava desanimada? A centralidade da cruz, a centralidade de Jesus. Essa é a resposta do casamento. Então, o que traz rupturas e traz ruídos à nossa comunicação? A nossa própria natureza carnal, as nossas limitações humanas. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que eles estavam limitados em seus afetos, e Paulo diz o seguinte: olha, eu estou me dilatando, dilatai vocês também. Nós temos limitações nos nossos afetos, e nós precisamos sempre estar esticando isso, nós precisamos estar exercitando mais misericórdia, mais humildade, mais paciência, mais mansidão, o fruto do Espírito. Então eu entendo que nós precisamos discernir isso, que o casamento, ele vai ter esse obstáculo maior, a nossa própria natureza carnal. Às vezes a gente coloca a culpa no diabo, e certamente, irmãos, o inimigo, ele vai tentar se infiltrar através das nossas
brechas do pecado. Não estamos tirando a batalha espiritual do contexto do casamento. A gente precisa ter esse discernimento. O apóstolo Paulo diz, há uma batalha espiritual. A Bíblia deixa isso muito claro. Mas quando se trata de comunicação, irmãos, nós precisamos primeiro estar tendo consciência da nossa dificuldade, pela nossa natureza, pelo nosso próprio coração. E eu li certa vez no livro, eu não sei quantos irmãos talvez já ouviram falar desse livro, o título é Casamento, um Grande Mistério. Alguém aqui já leu? Casamento, um Grande Mistério. Talvez, eu ouvi falar que ele não estava mais sendo publicado. E o autor do livro, ele fala algo interessante, ele diz que todo casamento, ele tem pequenas erosões, há um pequeno desgaste que acontece natural. E olha que interessante, e ele diz que Deus, ele permitiu que fosse assim. Estranho isso, né? Deus permitiu que o casamento experimentasse uma pequena erosão, aqueles pequenos desgastes. Para que Deus permitiu? Deus permitiu para que nesses pequenos desgastes, nós venhamos a correr mais para a presença de Deus. Ou seja, os pequenos desgastes do casamento devem nos levar a uma intimidade ainda maior com Deus, a buscar mais ainda a presença dEle. Isso vai nos fazendo crescer, amadurecer, isso vai nos fazendo ser mais humildes, reconhecer nossas dificuldades. Então, esse autor desse livro, ele diz que há um pequeno sofrimento no casamento, mas é um sofrimento pedagógico, que Deus usa para nosso crescimento, para nos ensinar. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência através do que sofreu. A grande questão nossa, hoje na cultura nossa hedonista, a gente só quer ter prazer, a gente quer que o casamento seja todo dia, tudo de melhor, tudo que você fala, sua esposa entende, seu marido faz tudo o que você quer, a gente quer se sentir bem todo dia, e essa cultura aí muito hedonista, vai tornando algumas pessoas muito frustradas, quando elas têm que lidar com a realidade do casamento. Eu sei que alguns aqui, a maioria já é casado há mais tempo um pouco, e sabe disso, mas nós precisamos realmente experimentar isso na nossa vida, essa busca maior por Deus, nas áreas frágeis do casamento. Então você se desgastou, ore mais, se encha mais da palavra, vigia um pouco mais, mude em você algo, porque quando o cônjuge muda, o outro é abençoado. Irmãos, eu falo sempre isso lá na igreja, a Bíblia diz que quando alguém é casado com um cônjuge que não conhece o Senhor, o que ele faz com o seu cônjuge? A Bíblia diz que ele faz o quê? A esposa crente, ela santifica o marido e santifica os filhos. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai de alguma forma estar abençoando sua família. Agora, se uma esposa pode abençoar um marido que ainda não conhece o Senhor, imagina você, o seu casamento que é do Senhor, a sua posição em Deus vai abençoar o seu cônjuge. Amém? A sua vida em Deus vai abençoar o seu casamento, mesmo que haja um desgaste que o outro não queira reconhecer a parte dele. E por que é tão importante essa comunicação, irmão? Por que é tão importante a comunicação no casamento? Irmãos, primeiro porque a comunicação, ela faz parte dessa comunhão saudável. Uma comunhão saudável tem comunicação saudável. Você pode ver que tem pessoas que você chega perto, você tem liberdade de falar de qualquer jeito, né? Você consegue ser bem autêntico. Tem pessoas que você já mede, você não sabe, há pessoas que são mais sensíveis. E quando alguém não gosta da gente, tudo que a gente fala, ela distorce, né? Você vê muito isso aí no campo das batalhas políticas, né? Tudo que um lado fala, seja qual for o lado, parece que pode ser usado contra. Então, quando acontece isso no casamento, irmãos, é terrível. Quando tudo que um fala, o outro já está armado. Então, por que é tão importante essa comunicação, essa comunhão saudável? É uma coisa que a Bíblia nos mostra, irmãos, que a comunhão do casal, a comunhão da igreja, ela traz um favor de Deus muito especial. Salmo 133, o que diz lá? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha só,
é como um óleo precioso. Existe uma unção, uma graça, um favor de Deus, quando o casal consegue estar vivendo essa comunhão e essa comunicação mais plena. Existe um favor de Deus, inclusive, irmãos, é saúde para a nossa vida. A comunicação saudável no casamento traz saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Irmãos, discussões contínuas, isso adoece muito a nossa vida, adoece a alma, vai adoecendo. E às vezes, a gente vai acostumando. É impressionante você perceber casais que se acostumaram a discutir sempre de maneira muito ofensiva, aumentando o volume de voz, sabe? É muito preocupante, isso vai adoecendo aos poucos o casamento, vai adoecendo os filhos. Às vezes as próprias pessoas que chegam perto sentem isso, e às vezes nós vamos nos acostumando com tudo isso. Eu queria compartilhar com os irmãos, então, a partir disso, essa chave espiritual aí, chamada comunicação, uma chave, né? Onde que aparece essa palavra chave acerca de comunicação? Eu gosto muito do texto de Mateus capítulo 16, se você quiser olhar na sua Bíblia, Mateus 16, versículo 19, o Senhor Jesus fala o seguinte, para Pedro, né? Pedro, tu és uma pequena pedra, né? Uma lasca de pedra, mas sobre esta pedra, sobre a revelação de quem Jesus era, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus fala algo seguinte, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quantos creem nessa verdade, amém, irmãos? A gente está vivendo esse tempo hoje limitados, né, para a igreja. Irmãos, nada na história, ninguém na história pode parar a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus vai continuar avançando. E as famílias do Senhor Jesus, elas estão inseridas nessa igreja, que vai avançar, que vai vencer, que vai perseverar. Então as famílias têm essa promessa de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra as famílias que são igreja de Jesus. Mas o que me chama a atenção é que tem gente quando lê esse texto, fica muito empolgado, né? E ele começa a orar, já viu os crentes empolgados orando, né? A gente fica assim de vez em quando, né? E aí eu já vi gente falando assim, em nome de Jesus, nossa família vai destruir as portas do inferno, vai derrubar as portas do inferno. Mas Jesus fala em Mateus 16 que nós não vamos derrubar a porta do inferno. Ele diz que nós vamos avançar, as portas do inferno não prevalecerão, e aí Jesus fala o quê? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então Jesus fala que nós vamos ter uma chave, e quando a gente fala de chave, chave é segredo, chave é um segredo específico que vai destrancar algo, e aí Jesus fala qual é a chave que vai fazer com que a igreja, com que a família avance, e ele diz a chave lá em Mateus 16, ele fala, tudo que vocês ligarem, concordarem na terra, terá sido ligado no céu. Irmãos, quando a família, quando a igreja, eles concordam em oração, quando eles oram em concordância, há uma chave espiritual de Deus para que a gente avance. Há uma chave espiritual de Deus para que a gente supere resistências do inimigo, para que a gente vença o inimigo, para que a gente não esteja sendo, de alguma forma, contaminados pelo inimigo como família. Que as nossas famílias hoje, o casamento e também pais e filhos, estão sendo bombardeados, irmãos, o tempo todo. Há uma influência terrível o tempo todo, do mundo, da mídia, há uma influência tentando destruir. Irmãos, os nossos filhos estão sendo todos os dias bombardeados por conceitos deste mundo, mas a igreja tem uma promessa, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que Jesus está edificando, amém? E Jesus edifica a sua igreja, ensinando a igreja a se comunicar um com o outro e com Ele. Essa é a oração de concordância. Isso traz uma chave espiritual para as nossas vidas, para que a gente avance. Porque, irmãos, onde há concordância no Espírito, em Cristo Jesus,
não haverá impedimento para toda a obra que Deus tem para fazer. Não haverá. Quando Deus quis parar uma obra, Deus parou uma obra na Bíblia. Vocês lembram lá em Babel? O que Deus fez para parar uma obra? Confundiu a comunicação deles, acabou. Confundiu. Mas deixa eu falar algo para você. Quando o inimigo quer parar algo na sua vida e na minha, ele vai tentar confundir a nossa comunicação dentro de casa, na igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão em 2 Coríntios capítulo 2, ele fala o seguinte, que ele perdoava, porque ele não ignorava os desígnios, as intenções do maligno. Ele diz isso, ele perdoava para que o maligno não alcançasse vantagens sobre a igreja. Então a família, o casal, quando a gente compreende essas coisas, irmãos, nós vamos ter uma chave espiritual chamada comunicação em nome de Jesus, na presença de Deus, na luz de Deus. Foi em Gênesis capítulo 3 que os problemas começaram, né, gente? Toda vez que a gente vai falar de qualquer tema bíblico, a gente volta para Gênesis. O Senhor Jesus fazia isso, ele falou, olha, no princípio não era assim. Você quer saber o conceito de Deus sobre família, sobre relacionamento, sobre santidade, oração, está tudo em Gênesis, lá no começo. E aí voltando para Gênesis, eu queria falar aqui pelo menos 3 problemas de comunicação que são derivados do pecado. 3. Nós poderíamos falar de muitos. Em primeiro lugar, irmãos, quando o pecado entra e Deus chega para Adão, lá em Gênesis capítulo 3, e Deus pergunta, Adão, onde tu estás? A resposta de Adão é a seguinte, eu ouvi sua voz, olha só, comunicação, eu ouvi sua voz e tive medo. O primeiro problema na comunicação nossa é quando a gente tem medo. O medo atrapalha muita gente de falar as coisas, de se expor, às vezes de falar algo que o outro pode entender errado, né? Então medo entrou, irmãos, a partir do momento que o pecado entrou. E sabe, você já imaginou como era o casamento de Adão e Eva antes do pecado, irmãos? Devia ser a coisa mais linda do mundo, né? Adão e Eva viveram sem a presença do pecado. É um grande mistério, a gente não sabe como que era, mas a gente só sabe que o medo entrou a partir do pecado. Então, quando o casal começa a viver debaixo de alguns tipos de medos, medo de expor ao outro, medo de falar, medo do que o outro vai achar, e às vezes começa a esconder. Eu vi uma história de um casal que estava casado há 50 anos, e o marido sempre deitava do lado direito da cama, e a esposa do lado esquerdo. Eu não sei como sabe o lado direito, dependendo da cama, que a gente viaja às vezes, eu não sei. Minha esposa sabe, quando a gente chega ela fala, não, esse aqui é o meu lado. Eu falo para ela, escolhe, depois eu deito. E diz que um casal estava casado esse tempo todo, e teve um dia que o marido falou assim, rapaz, eu não aguento mais não. Meu sonho é deitar do outro lado, hoje eu vou deitar do outro lado. E deitou. Quando a esposa chegou no quarto, quando viu, falou assim, que presente maravilhoso você me deu, eu sempre quis deitar do lado de cá. Esse é o problema da falta de comunicação. Às vezes você não fala algo que você gosta, ou que você não gosta. Você já comeu algo que você não gosta, porque você ficou com vergonha de falar, com medo de falar? Um dia eu fui na casa de um pastor auxiliar lá da igreja, ele sempre conta isso, meu pastor Alexandre, e eu fui almoçar lá, estou vendo assim aquele pote assim, que para mim aquele pote é farinha, né? Eu joguei no canto da comida, quando eu comi eu vi que o feijão estava doce. Mas eu fiquei com vergonha de falar, eu coloquei um pouquinho no cantinho assim, continuei comendo, deixei o feijão. Daqui a pouco eles perceberam, falaram assim, ué pastor, você colocou açúcar aí? Eu falei, coloquei. E por que você não falou nada? O medo de a pessoa achar, poxa, né, olha o que ele fez. A gente fica com medo, e o medo atrapalha a comunicação, atrapalha a conversa. Você e seu marido podem ter conversas maravilhosas, que às vezes está sendo bloqueada pelo medo, e isso faz parte da nossa velha natureza. Adão e Eva, antes do pecado, irmãos, eles eram, você imagina um casal que não tinha trauma de infância? Nem infância tiveram. Já foram criados por Deus adultos, maravilha, não tinha ciúme, porque não tinha ninguém para Adão ficar olhando, então assim, o relacionamento no lugar ali parecia perfeito, mas o pecado entrou ali, aí veio o medo entra, irmãos. Segundo lugar, o segundo tipo de
vamos dizer assim, né, problema de comunicação, são as fugas, quando a gente começa a ter mecanismos de fuga. E aí, quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Adão responde, né? Ele fala assim, ó, eu tive medo e me escondi. Então isso fala, irmãos, de pessoas que às vezes a nossa comunicação ela vai ficando mais difícil no casamento, porque às vezes começam um escondendo alguma coisa do outro, ou às vezes se escondendo por trás de algumas atividades, né? Se escondendo. Hoje eu ouço isso constantemente, tanto de esposa quanto marido. Você fala assim, rapaz, eu chego em casa e ele não larga o celular, ela não larga o celular. Eu sei que aqui não acontece isso, sabe, pastor, mas onde eu ando assim, às vezes acontece. Né? A gente tem o hábito, né? Tem que saber a hora de pegar, a hora de largar, né? Mas às vezes a gente vai tendo algumas fugas, às vezes excessos que a gente vai tendo de coisas até boas. Nós precisamos perceber o que você pode estar usando, às vezes, para fugir de uma conversa mais íntima, de resolver situações. A gente não pode viver fugindo de problemas, gente. Inclusive, a gente gosta muito de falar de missões, né? Tem gente que às vezes fala, rapaz, eu já ouvi, gente chegou lá, pastor, não vejo hora de ir para missões, eu queria ir, ficar num lugar bem longe. Queria ficar num lugar bem longe, passar lá uns 3 anos. Eu falei, é mesmo? Como foi o seu chamado? E já teve gente sincera, falou, não, pastor, eu não tive chamado não, porque eu não suporto mais minha casa, não suporto mais aquele lugar. Eu falei, irmão, missões é chamado, missões você vai enviado, você não vai como fugitivo. Então tem gente que está querendo fugir. Foi o que aconteceu com Adão. Deus perguntou onde você está, e ele falou, me escondi, fugi. Tem gente se escondendo, inclusive no trabalho, trabalha muito, porque quando chega a hora de ir para casa, você às vezes sabe que vai ter que enfrentar um momento do casamento que está desgastado, problemas para resolver. Um bom termômetro para a gente perceber como está o nosso casamento, é você perceber como você se sente na hora de ir para casa, quando chega a hora de ir para casa. É uma coisa muito interessante, né? Como você se sente? Teria que ser um momento que a gente fala assim, glória a Deus, eu estou indo para casa. Tem que ser. E eu não estou falando isso para gerar uma culpa, porque a gente vem no encontro de casal, irmão, é muito complicado, porque às vezes, poxa, o encontro caiu logo no dia que a gente não estava muito bem. Acontece. Às vezes acontece, poxa, essa semana, irmãos, isso aqui é uma palavra de alguém que vive a realidade. Nós não estamos aqui para falar de uma perfeição, sabe? Minhas ovelhas me conhecem muito assim da minha naturalidade. Nós temos dias maus, mas Deus é bom em todo tempo, amém? A mesma Bíblia que diz que nós vamos ter dias maus, diz que Deus é bom em todo tempo. Deus é bom até no dia mau, Ele está conosco. Então as fugas, e em terceiro lugar, o outro mecanismo aí de conflito na comunicação são as culpas, quando a gente começa a carregar culpa, e a gente começa a transferir às vezes as nossas culpas para o outro. Quando Deus perguntou, o que você fez, Adão? Logo o que Adão fez? Ele lançou a culpa sobre quem? É bem interessante porque ele culpa Eva e ao mesmo tempo, indiretamente, ele culpa Deus, né? Porque ele fala assim, ó, a mulher que tu me deste. Agora, ó, você não pode falar isso, nem eu. O único que pôde falar isso foi Adão, porque Deus deu e só tinha ela. Nós não, nós escolhemos casar, amém, irmãos? Então, mas ele, em vez de assumir a responsabilidade dele, ele joga a culpa para a mulher, e a mulher, por sua vez, ela joga a culpa para a serpente. Essa não lidar com as nossas culpas, ou culpar o outro sempre pelo problema do casamento, é muito sério, e às vezes a pessoa, quando vai guardando isso vai tornando raiz de amargura, e há pessoas que acabam cortando a comunicação por causa disso, porque começa a culpar o outro por causa dos problemas, aí a comunicação vai ficando quebrada. Tem um pastor conhecido meu, lá de Minas Gerais, ele conta isso, eu acho muito interessante. Ele diz que antes dele casar, ele tinha 5 irmãs, né? Ele morava, ele, o pai e a mãe, com 5 irmãs, então ele era o único filho, homem. E ele disse que quando ele era contrariado, ele tinha um mecanismo de poder punir quem contrariava a família, né? O que ele fazia? Ficava em silêncio.
Então tem gente que quando quer punir o outro, fica em silêncio. É lógico, irmãos, que no meio de um conflito tem hora que é melhor até falar menos. Mas tem gente que não fala menos, ele fica mudo. E esse irmão, esse pastor, ele conta que ele sempre foi assim, até os 18 anos, ele ficava mudo, e aí a família depois procurava ele, por favor, e aí ele voltava a falar. E até que ele casou, irmãos. Casamento, né? Os irmãos já devem ter escutado isso, né? Lutero disse que 1 ano de casamento santificou mais ele do que 10 anos no monastério. E ele dizia isso, que o casamento é a escola do caráter. Deus trata com a gente, amadurece a gente. E esse pastor casou, irmãos. Novinho, casou, apaixonado. 2 meses casado, um dia a esposa fez algo que ele ficou chateado. O que ele fez? Ele repetiu o comportamento da família, né, que ele fazia. Ficou mudo. Só que ele ficou 1 dia, 5 dias, 10 dias, 20 dias. E sabe como que a esposa estava? Muda, sem falar nada. Depois de 20 dias ele não aguentou mais. Ele explodiu em casa e ele falou: que é isso? Você não tem coração não? Eu estou aqui 20 dias mudo, você não fala nada? Ela falou: coração eu tenho. Eu só queria saber se eu casei com um homem ou com uma criança. E disse que a partir dali ele começou a deixar Deus tratar com o coração dele. E ele aprendeu que mesmo nos dias maus, mesmo que você fale menos, a comunicação precisa ser mantida no nível da maturidade, no nível do respeito. Mesmo que a comunicação seja aos poucos no início, mas às vezes um bom dia, uma boa noite pode restaurando inicialmente de novo a comunicação do casal. E aí, irmãos, para a gente concluir, eu quero ir para 3 pontos finais. A pergunta final é a seguinte: como Deus restaura, como Deus renova a nossa comunicação? 3 respostas eu queria dar, quero tentar fazer em 10 minutos. Os irmãos falaram que eu tinha o tempo que eu quisesse, porque quem está em casa não precisa depois pegar carro e sair no estacionamento, mas tem irmãos aqui, né? Glória a Deus. 3 passos que aí a gente pode perceber biblicamente, como Deus restaura, como Deus renova, fortalece a comunicação no casamento. Primeiro lugar, Deus vai nos levar a uma autoconsciência. Primeira coisa que Deus faz, Ele nos leva a uma autoconsciência, ou seja, a gente avaliar um pouco melhor como nós estamos dentro desse relacionamento, dentro da comunicação do lar. E de onde eu tirei isso? Da pergunta de Deus, irmãos. Você já imaginou Deus chegando para Adão e perguntando assim: Adão, onde tu estás? Você acha que Deus não estava vendo Adão? Acha que Deus estava procurando ele? Adão, você escondeu aonde? Adão, Deus sabia onde ele estava. Quando Deus nos faz uma pergunta, não é porque Ele não sabe a resposta, é porque Ele quer nos levar a uma autoconsciência. Ele quer nos levar a pensar na situação que nós estamos, do jeito que a gente está. Então Deus vai nos levar a isso, irmãos. Há 2 perguntas que Deus sempre vai nos fazer nessa área de relacionamento. Deus sempre vai te fazer, estão lá em Gênesis. Onde você está e onde está o seu irmão? Deus perguntou isso para quem? Para Caim. Então Deus sempre vai nos perguntar isso: onde você está no seu casamento e onde está o seu cônjuge, no seu coração, em que lugar ele está ocupando aí? Deus então faz essa pergunta para levá-los a voltar à posição. Olha a pergunta de Deus. Deus não falou para Adão assim: ó, Adão, o que você fez? Deus perguntou: onde tu estás? Deus fala isso porque o problema do pecado é que o pecado nos tira de um lugar de comunhão mais íntima com Deus, nos afasta de um lugar que Deus nos colocou. Então, quando o casamento está passando por esses momentos de ruídos, de desgastes, a pergunta de Deus é essa: onde você está? Como você está enxergando tudo isso? Perceba que você está saindo da posição que eu te coloquei. Então é a gente ter essa autoconsciência, enxergar a realidade. Segundo lugar, Deus restaura a comunicação do casal, nos ensinando a enfrentar a realidade que nós estamos diante dela. Deus chega para Adão e Eva, irmãos, ele fala algo muito sério. Ele fala assim: olha, por causa do pecado, a terra vai produzir o quê? Espinhos, né? A mulher dará à luz com dores de parto, e o homem vai trabalhar
e ele vai ganhar, ele vai conquistar o seu pão, o seu sustento com suor. Olha que coisa interessante, Deus, ele deixa claro que havia uma realidade que tinha sido afetada, o ambiente do casal tinha sido afetado, mas olha que coisa interessante, Deus vai continuar fazendo a terra brotar o seu alimento, Deus vai continuar trazendo filhos e filhas, Deus vai continuar abençoando a terra, apesar daquilo que a gente vai ter que lidar agora. Então, quando Deus vai restaurar a comunicação, Ele vai nos levar a enfrentar a realidade. Houve consequências, houve alguma coisa que o outro se sentiu de alguma forma ofendido, ferido, lidar com isso. Deus está prometendo para Adão e Eva o seguinte: o pecado trouxe prejuízos, mas a minha graça vai estar sobre a vida de vocês para lidar com essa realidade e extrair dela fruto, frutificação. Deus vai continuar trazendo graça sobre as famílias, irmãos. Isso é maravilhoso demais, porque às vezes a gente tem dificuldade de lidar com as consequências dos nossos erros, né? Às vezes a gente erra e a gente fica com dificuldade de assumir isso, né? E casamento é lidar com a realidade. Casamento não é você ter um mundo ideal. Na verdade, o mundo não é o mundo ideal. A igreja, as nossas congregações, elas não são aquilo que a gente idealiza. Existe um lado de realidade. E como que Deus restaura relacionamentos? Quando eu enxergo a realidade como ela é, e decido amar o outro, e decido perdoar, e decido fazer a minha parte. Aí você vai lidando com a realidade, e Deus vai derramando graça, para que o fruto venha, para que os filhos sejam gerados, para que a bênção dele flua no casamento novamente. Lidar com a realidade. Não lamentar, não ficar tentando fugir da realidade, dizendo, não precisava ser assim, por que foi assim, por que eu casei nesse tempo, por que eu não fiz diferente? Irmão, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos interagir com o presente debaixo da graça de Deus, amém? Eu vi um casal falando certa vez, né, a esposa, os dois ministram para casais, e o marido contou na verdade, o marido disse assim, minha esposa quando casou, ela pensou que eu era o príncipe encantado montado no cavalo. Depois de 1 ano, ela descobriu que ela casou foi com um cavalo. E o marido contando isso é melhor, né? Porque não estava ofendendo, não estava sendo ofendido. E ele disse que ele percebeu que Deus precisava quebrantar o coração dele. Ele enxergou a realidade dele. Então, os nossos casamentos têm coisas que são conflitos que são reais, que nós vamos precisar interagir, e Deus vai mostrando a realidade para você interagir com ela, com graça, com mansidão, com paciência. Por isso que é importante a gente saber que o casamento é um presente de Deus para amadurecer o nosso coração. Por isso que há pessoas que têm mais dificuldades no casamento, porque às vezes elas não querem amadurecer com o processo. O casamento, mesmo no meio dos conflitos, irmãos, pode se tornar um lugar de grandes milagres de Deus. E em último lugar, para a gente concluir, como que Deus restaura essa comunicação também, biblicamente falando, no casamento? Deus restaura levando o casal novamente até o Cordeiro, até Jesus, atraindo o coração do casal, quando estamos em conflito, quando estamos com a comunicação quebrada, atraindo a gente ao Cordeiro. Quando Deus olhou para Adão e Eva ali, a comunicação deles com Deus e um com o outro afetada, perceba que o pecado distanciou Adão e Eva de Deus e distanciou um do outro. Eles estavam se culpando ali mutuamente, e agora, irmãos, o que Deus faz para cobrir Adão e Eva? Eles tentaram se cobrir com folhas, e Deus chegou, e a Bíblia diz que cobriu-os com a pele de um animal. Isso simbolicamente para nós fala aí da necessidade que nós temos do sangue de Jesus cobrindo os nossos casamentos, curando os desgastes da comunicação, as erosões que às vezes vão acumulando, que vão às vezes afetando a paz, a alegria do casal. Infelizmente, irmãos, muitos casais no ano passado, esse ano de distanciamento, muitos casais acabaram não suportando o tempo agora de ter que estar em casa. Alguns casamentos que acabaram porque estavam desacostumados a ficar em casa e não tinham o que conversar,
e ficaram estressados. Quantos casos? Nós precisamos, na verdade, irmãos, meu foco final é aquele que eu comecei lá em Hebreus capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele não tinha várias respostas para vários problemas das igrejas do Novo Testamento. Para todas as igrejas a resposta era a mesma: voltem para a centralidade de Jesus, olhem para Jesus. Hebreus fala isso, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós não vamos desanimar. Ou seja, o casal, a comunicação do casal, ela é aprofundada, ela é curada, ela é renovada, à medida que o casamento volta aos pés de Jesus, para mais uma vez a gente buscar imitá-lo, conforme Filipenses capítulo 2 diz, que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando o seu cônjuge te fere, quando há desgaste no casamento, a grande pergunta é aquela: o que Jesus faria no meu lugar? Qual é a atitude de um filho de Deus diante dessa realidade? O filho de Deus não vai ter plano B, o filho de Deus não vai falar de divórcio, pode passar na cabeça, mas você joga fora em nome de Jesus, e procura ajuda para alguém orar com você, e renunciar para que você não pense. O filho de Deus, ele vai querer honrar a Jesus no casamento, ele vai querer honrar o Senhor o tempo todo. Então Deus vai restaurar a comunicação de novo, irmãos, porque a comunicação é uma parte dessa intimidade. Deus vai restaurar a comunicação, vai restaurar o prazer sexual, Deus vai restaurar a alegria de estar junto, a alegria de viajar juntos, a alegria. Eu e minha esposa, a gente viajava bastante, né? Agora, ano passado, diminuiu bastante as viagens. E eu me lembro que algumas viagens um pouco longas, né? Indo para apoiar trabalhos missionários, e eu me lembro que numa dessas viagens eu falei para ela assim: olha, você consegue viajar bem 500 quilômetros, depois de 500 quilômetros ela começa a falar: a minha coluna está doendo, tem que parar, tá? Aí ano passado eu precisei fazer uma viagem longa e com pouco tempo, sertão de Pernambuco, e eu me lembro direitinho como que ela me incentivou. Ela falou: ó, vai sozinho, foi a única viagem, né? Ela falou: vai sozinho, porque você vai mais rápido, eu vou te atrapalhar. Então ela começou a perceber que aquela distância toda, então a gente entrou em acordo, né? E agora ela está treinando, irmãos. A última viagem de 1.100 quilômetros, ela foi tranquila, até o sertão da Bahia. E a gente tem que ir levando essas dificuldades que vão surgindo, porque parece que não, mas são dificuldades que vão surgindo no caminho. Nós precisamos ir levando ao Senhor, orando sobre isso, levando a Jesus. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar? O que Ele quer fazer? Irmãos, o casamento foi planejado por Deus, ele foi planejado para ser um lugar da glória de Deus, foi um lugar de crescimento, de amadurecimento, mas num lugar que isso acontece em meio a momentos de desgastes, a dias maus, a momentos de desencontros. E o que nós precisamos fazer nesses momentos? Voltar aos pés do Cordeiro, voltar aos pés de Jesus. Somente o sangue de Jesus, a graça de Deus, é que vai fazer a gente falar novamente com mansidão, com sabedoria, com graça. E sabe o que é interessante lá em Gênesis, né? Deus então que provê o Cordeiro, Deus sacrifica o animal ali, para poder cobri-los com pele, simbolizando aí a graça de Deus, que realmente vem sobre o casamento. Irmãos, existe uma graça de Deus tremenda derramada, quando a gente decide lutar pela aliança do casamento. Existe uma graça de Deus. Deus é um Deus realmente de alianças. Josué capítulo 9, os irmãos, alguns devem lembrar, o povo de Israel fez uma aliança, sendo enganado, coisa terrível, né? Um povo chegou ali, os gibeonitas, lá em Josué capítulo 8, vai falar disso, um povo que era dali de perto, onde Deus falou, não faça aliança com eles, enganou, chegou falando assim: ó, nós viemos de longe, e aí Josué fez aliança com eles, uma aliança debaixo de engano e de mentiras. Será que tem valor ou não tem? Irmãos, o texto de Josué diz que Deus colocou a mão naquela aliança, e no outro dia Israel não podia mais destruir aquela aliança. Uma coisa incrível, né? Aí você vai ler em Josué capítulo 9,
Há uma guerra, se juntam alguns inimigos para poder atingir os gibeonitas, justamente esse povo que fez aliança com o povo de Israel. Você sabe o que Israel teve que fazer, irmãos? Israel teve que lutar para defender os gibeonitas, por causa da aliança. E sabe o que Deus fez nesse dia? Foi o dia que Deus fez o sol parar, e fez chover pedras sobre os inimigos, e trouxe grande vitória. Quando eu e você decidimos, eu vou honrar a minha aliança até o fim, eu vou buscar o Senhor nos momentos que eu estiver de desgastes, quando a conversa não estiver fluindo, eu vou voltar aos pés do Senhor. Irmãos, se prepara, Deus vai fazer grandes milagres de restauração no seu casamento, fortalecendo, renovando, trazendo alento novo. Você vai caminhar mais 1 milha, mais 2, e vão alcançar mais maturidade. Esse deve ser o objetivo. O objetivo do seu casamento não tem que ser o casamento mais perfeito, se comparando com outros, tem que ser amadurecer em Cristo, se parecer mais com Jesus, o casal se amar conforme Jesus nos ensinou, mas isso só é possível aos pés dele, aos pés do Senhor. Eu acredito muito na influência, por exemplo, de bons conselhos, eu acredito muito no papel da psicologia, né? A gente atende ainda como psicólogo, eu acredito muito, tem muitos livros, muitos manuais, eu acredito que tudo isso, ele contribui muito para a gente, sabe, irmão, não podemos desprezar conhecimentos que Deus tem dado, mas eu creio que um casamento aos pés de Jesus, vai sempre ter um vinho novo de Deus fluindo na nossa vida. Deus vai restaurar o relacionamento, sentimentos voltam. Quantos casais que eu já aconselhei que falaram assim, pastor, mas eu não sinto mais nada por ele, e hoje estão apaixonados mais do que antes, estão felizes, crescendo em Deus, fluindo em Deus. No ano passado nós tivemos a alegria de abençoar um casal que, devido a muita tribulação, iniquidade, pecado, o marido realmente rompeu a aliança, com 1 ano, divorciado e com a aliança rompida, mas pessoas orando, aquela mulher de Deus colocando diante do Senhor ainda a possibilidade, e depois de 1 ano aquele homem realmente volta para casa, pede novamente aquela mulher em casamento para os pais, casa novamente, estão diante do Senhor, e Deus fez um grande milagre. São milagres que o Senhor faz. Existe, lógico, a gente sabe, existem situações das mais variadas, mas eu queria deixar uma palavra no seu coração: honre o seu casamento, honre a sua aliança, e Deus vai derramar uma graça especial, para que a comunicação volte, para que o sentimento volte, para que o desejo volte, porque todas essas coisas acabam estando muito ligadas uma à outra. Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que tem sempre um vinho novo para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. O que me chama a atenção, para a gente concluir, glória a Deus, é que a Bíblia, ela começa com o casamento, e ela termina com o casamento, né? Você abre em Gênesis capítulo 1, 2, 3, você vai ver Deus ali fazendo o casamento de Adão e Eva, e quando você chega em Apocalipse, nós vamos ver as bodas do Cordeiro, a igreja vai casar com Jesus, vai casar com o Senhor, e nós vamos estar lá diante do Senhor, famílias, povos, nações, diante do Senhor. Deus possa realmente derramar um óleo novo sobre os nossos casamentos nessa noite, que você receba essas palavras bíblicas, princípios, como um óleo novo, porque toda aliança, ela vai ter um pequeno desgaste, seja amigo, irmãos, toda aliança tem um pequeno desgaste, mas que vai sendo restaurado e fortalecido pelo óleo da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai derramando óleo, e essa aliança vai sendo renovada, vai sendo fortalecida, em nome de Jesus. Podemos orar? Posso orar, pastor? Vamos ficar em pé um pouquinho, né? Você está sentado esse tempo todo, os irmãos que estão em casa, Jesus abençoe muito, glória a Deus. Agradeço mais uma vez ao pastor essa oportunidade, e aos irmãos do ministério, com casais que nos convidaram, porque eu sei que é uma responsabilidade grande, o púlpito, a palavra de Deus, então louvo a Deus por esse convite. Pai amado, nós queremos te agradecer, e te bendizer por cada casal que aqui está, os que estão em casa. Pai, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece detalhes, o Senhor conhece coisas no nosso coração, que talvez
nem outros conheçam e talvez nem o cônjuge esteja sabendo na profundidade que o Senhor conhece. A nossa oração, Pai, nessa noite é que a Tua palavra seja aquela que esteja nos sondando, esteja mostrando o nosso coração para que a gente possa ser mais ainda aperfeiçoados por ela. Que a Tua palavra fortaleça os nossos casamentos, fortaleça os nossos sentimentos. Que a Tua palavra, ó Deus, possa desobstruir a nossa comunicação no lar, para que assim a gente possa experimentar ainda mais níveis de glória, níveis, ó Deus, da Tua manifestação, para que outras vidas sejam abençoadas através do nosso casamento, para que os nossos filhos sejam abençoados, para que a Tua igreja seja abençoada, e nós oramos para que nós possamos usar essas chaves realmente do reino de Deus, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a nossa família, assim como não prevalecerão como a Tua igreja. Nós oramos te agradecendo, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, os amados podem se assentar.